E já passou da hora do Brasil também enfrentar o debate sobre narcoterrorismo. O Brasil precisa enfrentar esse debate. E o parlamento, Pitoli foi muito feliz em lembrar, o parlamento é a arena adequada para se debater sobre narcoterrorismo no Brasil. Do contrário, nós vamos enxugar gelo a vida inteira. É a aspirina, como você citou, contra um paciente terminal. E aqui cabe uma pergunta em relação às eleições do ano que vem, porque esse é o tema central da eleição. Esse é o verdadeiro tema da soberania nacional, na minha opinião, e eu gostaria de ouvi-lo. Isso sim é falar em soberania nacional. É em devolver o Estado brasileiro para os pagadores de impostos. É tirar o Estado das mãos desses guerrilheiros e, infelizmente, quem está no poder compactua com eles, passa a mão na cabeça de bandido. Silvio, eu vou dar uma atualização aqui que ninguém tem. Pitoli, atualizar o total de criminosos mortos confirmado aqui. 140 criminosos mortos ontem no Rio de Janeiro. 140, Pitoli. Isso aqui é o quê? É sinal de que as favelas no Rio de Janeiro não são mais território brasileiro. São territórios ocupados pelo crime organizado. Não há mais soberania. Quem tem que lutar para retomar esse território são as Forças Armadas brasileiras. Aquilo ali não é mais Brasil. Aquilo ali é um pedacinho de Caracas. Aquilo ali é um pedacinho da Colômbia. Aquilo ali é um pedacinho do inferno. Se não for retomado, não há como combater o crime organizado. E agora eu vou baixar o tom e eu vou ser um pouco mais técnico, Silvio. Quando eu estudo muito história militar, tá? E a história militar, às vezes a gente acha que é só o passado distante, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou guerras medievais. Silvio, você sabe qual é o conflito que mais se assemelha ao que o Brasil tem hoje no conflito com as favelas? São as guerras de contra-insurgência das batalhas de Fallujah, da guerra do Iraque, de retomar um território insurgente. Eu vou te explicar por quê. Qual é a diferença entre o combate que é feito... vamos falar a semelhança. Qual é a semelhança entre o combate que é feito pelas forças americanas em Fallujah e as forças policiais brasileiras e as favelas? Dá para distinguir o cidadão de bem do soldado da favela? Do soldado do crime organizado? Dá para distinguir ele porque ele usa um uniforme, porque ele tem uma identificação, porque ele tem um equipamento diferente? Ou eles se vestem exatamente da mesma forma, propositadamente? Óbvio. Não dá para distinguir. Essas pessoas, no final do dia, ao cair da noite, elas têm que se abrigar numa espécie de barraca, numa espécie de ponto de logística, ou elas vão dormir na cama delas, em casa, com a família? Quando o criminoso é morto, ele é substituído por um outro soldado que tem que ser transportado para o fronte de batalha, ou ele ou recruta seu vizinho dele? Você entende a semelhança que existe entre o que existe hoje de confronto entre as polícias do Rio de Janeiro e os terroristas do Comando Vermelho, do Primeiro Comando da Capital, dos Amigos dos Amigos? Exatamente essa semelhança é a semelhança entre o combate travado pelo exército americano e as forças terroristas em Fallujah. É uma guerra de contra-insurgência. Se ela não for encarada dessa forma, não tem solução. E qual é a solução histórica para o combate de guerra de contra-insurgência? Primeiro, prestem atenção, porque isso é literatura militar a mais moderna que existe, os estudos mais modernos que existem. Primeiro, você tem que isolar o território. Você não pode permitir a movimentação do criminoso para dentro e para fora da favela o tempo todo. Você tem que isolar o território. Segundo, você tem que separar as pessoas de bem dos combatentes.
Então você tem que criar um corredor humanitário e você tem que remover de dentro da favela aquele cidadão que está sendo oprimido pelo crime organizado. E você tem que dar uma residência digna para ele. Tá? É para isso que servem os programas de construção de casas do governo. Servem para alocar pessoas que não têm condições de permanecer no lugar que elas estão. Então você isola, você remove o cidadão de bem de dentro daquele território. E o terceiro ponto, você fecha o círculo, você progride para dentro, porta a porta, até que todos eles se rendam, sejam presos ou sejam mortos. E depois você ocupa o território. O secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Dr. Cury, ele deixou bem claro, eu estive no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro discutindo segurança pública com os desembargadores, ele estava lá, ele palestrou, ele deixou bem claro, a geografia do Rio de Janeiro impede o trabalho policial. Os morros, as vielas impedem o trabalho policial. A ocupação irregular que foi feita impede o trabalho policial. Sabe por que o criminoso se mudou para o morro? Porque ninguém consegue construir ali, porque o Estado não alcança aquele espaço. Ele está isolado, ele está encastelado. O que a gente tem que fazer é exatamente isso. Isolar, extrair, destruir e, por fim, não permitir nunca mais que esses territórios sejam ocupados. Aquilo ali, todo mundo fala, né? As belezas naturais do Rio de Janeiro. Ótimo, os morros vão ter que voltar para a natureza. Vai ter que voltar a crescer árvore e ter lá a ararazinha e passarinho naquele lugar. Porque não pode mais ser ocupado pelo crime organizado.